Chegar tarde à velhice. Quando era criança, pensava que nunca iria morrer. Agora alcancei a idade daquelas pessoas que para mim eram demasiado velhas na altura. O tempo passou e, apesar de ainda me sentir jovem, as coisas não são bem as mesmas. Sei que envelhecer é inevitável, mas gostava de morrer o mais tarde possível e ao mesmo tempo preservar a minha juventude. Viver e permanecer jovem. Será algo impossível? A curiosidade levou-me a conhecer cientistas fascinados pela forma como a vida lida com a morte, ou seja, cientistas interessados nos mecanismos que controlam o envelhecimento. A minha investigação começa na região Ariège, nas cavernas profundas ocupadas pelos laboratórios CNRS de Molly. Ocorreu uma aparição estranha de um pequeno anfíbio chamado Proteus. Aparentemente tem mais de 65 milhões de anos. E a sua resistência contra o tempo é o tema das minhas primeiras perguntas sobre o envelhecimento. Um cara a cara perturbador. De um lado, aqui estou eu, quase nos 60 anos. Do outro lado, este fóssil vivo que espera viver por mais de um século. Por ter vivido tanto tempo na escuridão, ele perdeu ou colocou de lado a visão. Se quer viver tanto tempo, é melhor viver escondido. A sua forma de vida é o segredo da longevidade? Ele come pouco. Inclusive aguenta sem comer mais de 12 semanas. É a melhor maneira de fazer dieta. Resiste à ausência de oxigênio e aguenta 10 horas sem respirar. Acima de tudo, pertence à categoria dos animais que possuem um longo período de juventude. Será que existe uma forma de prolongar a juventude? Um sonho? Quem iria querer suportar o estilo de vida austero do pequeno dragão das cavernas? O que é a juventude? O que é envelhecer? A primeira pessoa a responder às minhas perguntas sobre a minha expectativa e a conduzir a minha aventura é um doutor e investigador fascinado pela fantástica complexidade dos seres vivos. A probabilidade de uma mulher com 65 anos chegar aos 80 é 50 vezes maior do que em 1950. Por isso acreditamos que uma série de pequenas alterações involuntárias na nossa forma de viver, na nossa interação com o meio ambiente, como por exemplo ao nível da nossa forma de comer e de nos cuidarmos, tem um efeito inesperado no aumento contínuo da longevidade humana. Não a longevidade máxima da nossa espécie, como é o caso da experiência animal, mas a longevidade média dos indivíduos não termina. À escala dos seres humanos, é interessante verificar como os nossos modelos comportamentais se traduzem em termos de esperança de vida e não como o homem pode ser biologicamente diferente dos seus antepassados de há 10 mil anos atrás. De facto, nós somos biologicamente idênticos aos seres humanos dessa altura. Como estarei amanhã? Para imaginar a transformação irreversível e inevitável da minha aparência, visitarei o laboratório de investigação das pessoas desaparecidas. Os investigadores da Polícia Científica possuem os instrumentos que podem ajudar-me a viajar pelo tempo até à idade limite de 122 anos, alcançados por Jean Calment, o ser humano mais velho do mundo.
projeção pelo tempo é levada a cabo através da utilização de dados partilhados pelos meus pais. Sou mesmo o resultado desta combinação? Aparência, imagem. Se as minhas rugas são os primeiros sinais de erosão das cicatrizes da minha juventude, como é que elas se revelam? Por acaso reuni indícios graças à ciência do material atrito para me ajudar nas respostas, no laboratório de tribologia em Lyon. Quando olhamos para um rosto, vemos a assinatura do que está no interior desse rosto. O que vem do interior é a base daquilo que constitui a nossa pele, que é uma proteína vital para o organismo humano, chamado colagênio. A partir disto, a nossa pele vai formar uma resistência mecânica, que é garantida pela organização harmoniosa ao longo de várias linhas das fibras de colagênio e das fibras elásticas da pele. Mais ou menos, quando olhamos para um rosto ou para uma mão, estamos a olhar para a distribuição mecânica destas fibras de colagênio, que têm uma determinada arquitetura dependendo da idade da pessoa. A partir desta amostra, podemos ver em profundidade a textura que aparenta. É uma onda de superfície que se propaga e após um determinado período propaga-se de forma menos rápida. A partir dos 40 anos, a autogeração de fibras de colagênio começa a desaparecer e isso explica por que razão, de um ponto de vista mecânico, a nossa pele começa a perder firmeza. Que horror! A câmara explora o tempo. E quando esta câmara expande a superfície da minha epiderme, ela desvenda um relevo irregular constituído por rugas profundas e áreas planas e amplas. Se eu continuar, vejo algumas gotas de suor e pequenos pontos de gordura. São as camadas sobrepostas de células mortas de uma barreira protetora entre o exterior e o interior. A pele demora 3 semanas a renovar-se. A esperança de vida dos queratinócitos é um bom exemplo da renovação contínua do nosso organismo. Estes queratinócitos na nossa superfície da pele são células mortas, organismos celulares mortos que protegem a superfície do nosso corpo. À medida que surgem à superfície da pele, estes queratinócitos destroem-se a eles próprios, mas permanecem lá, de certa forma, como a casca da árvore, que também é constituída por células autodestrutivas, que atuam assim devido à ceratina que contém, como uma barreira protetora. Por isso, a nossa pele é constituída por células que não vivem por muito tempo, mas que estão em constante renovação. O segredo do envelhecimento está escondido no coração das minhas células. É uma viagem fantástica. Chega ao núcleo que contém o ADN, que possui as informações hereditárias escritas com um alfabeto universal comum para todos os seres vivos. Quando os filamentos estão desenrolados e esticados de uma ponta à outra, este ADN mede aproximadamente 2 metros. Ele contém praticamente 30 mil genes. Na organização de uma célula, cada elemento tem um papel muito importante. As células nascem, dividem-se e morrem. Elas nunca funcionam sem receber um sinal. Em cada segundo, milhões de células dividem-se em 2 e, em simultâneo, milhões de outras destroem-se a elas próprias. A morte dessas células é discreta, rápida e invisível e não causa lesões.
A genealogia dos seres vivos é celular, desde a bactéria às plantas, aos peixes e às aves. O que passa ao longo dos tempos são as células. E nós somos feitos de células, tal como qualquer outro ser vivo. Nós próprios somos uma genealogia celular. Nascemos de uma única célula, o ovo fertilizado. Depois, vamos-nos desenvolvendo aos poucos num género de nebulosas de células, de milhares de milhões de células que constituem o nosso organismo e a partir das quais nós surgimos. Font émerger notre esprit. Por um longo período, acreditava-se que as nossas células só podiam desaparecer como resultado de destruições, de acidentes, de ferimentos, de doenças e de fenómenos de desgaste natural, ou com o passar do tempo. A ideia era de que os seres vivos e as células eram como uma máquina ou um penhasco em erosão. Mas agora sabemos que as células que compõem a totalidade dos seres vivos são capazes de provocar permanentemente a sua autodestruição. A partir do ADN que contêm, elas produzem executores que podem causar a sua própria morte e autodestruição em apenas algumas horas. Des exécuteurs qui sont capables de précipiter leur fin, d'entraîner une autodestruction en quelques heures. Ao mesmo tempo, os protetores abrandam os efeitos desses executores. A segunda noção importante é que uma célula só pode viver no nosso organismo desde que interaja com as outras células que a rodeiam. Por isso, todas as nossas células vivem num estado de sentença suspensa e uma célula que sobreviveu durante 10 dias, um mês ou um ano é uma célula que encontrou no seu ambiente os meios de reprimir o início da sua autodestruição. O envelhecimento de uma pessoa ou de um ser vivo não pode simplesmente ser explicado ou resumido pelo envelhecimento das células que o compõem. Estamos permanentemente envolvidos no processo de morte e, ao mesmo tempo, no processo de renovação. A célula, esta minúscula unidade viva, surgiu aproximadamente há 3.000 milhões de anos. Divide-se e divide-se, até eventualmente não poder dividir-se ou funcionar mais. Tudo para. Por incrível que pareça, ao longo das minhas investigações, encontrei este artigo fantástico no jornal. As bactérias não são imortais, contrariamente ao que certos cientistas defendiam. Um laboratório, INSERM, do Hospital Necker, em Paris, conseguiu seguir o caminho da bactéria em tempo real, de modo a compreender o seu processo de envelhecimento e de morte. Este colibacilo intestinal reproduz-se, dividindo-se em 2, e em poucas horas produz milhares deles. Pensávamos que a bactéria era imortal, porque quando se divide, consegue reproduzir 2 células que parecem ser idênticas. A bactéria divide-se de 30 em 30 minutos. É muito mais fácil estudar o envelhecimento num organismo que se divide rapidamente do que um organismo como o de um elefante. Por isso, agora temos um organismo ideal que nos permite observar o processo de envelhecimento quase em tempo real. E agora já podemos observar o interior deste organismo, o que facilita muito as coisas. É muito difícil verificar o envelhecimento de um neurónio dentro do organismo humano ou animal. Enquanto aqui podemos observar em tempo real todos os diversos problemas que se acumulam numa célula. Simultaneamente, os mecanismos moleculares que estão envolvidos na reparação, na sobrevivência e na manutenção são os mesmos da bactéria ao homem. Por isso, compreender o que se passa no simples caso da bactéria pode ajudar-nos a encontrar atalhos mais rápidos, de modo a percebermos os mecanismos que funcionam em organismos multicelulares como o homem. We managed to take single bacteria, put them
Conseguimos colocar uma única bactéria a crescer sob condições como se estivessem no seu habitat natural e demos-lhe muita comida. Com o microscópio controlamos a temperatura e a umidade para que todas as condições de crescimento permanecessem estáveis. E filmamos imagem por imagem a divisão da célula em 2, 4, 8, 16 e por aí adiante. Colocamos essas imagens no nosso computador para calcularmos o nível de crescimento de cada célula. Aqui temos a bactéria que está prestes a dividir-se ao meio. Se avançarmos mais um pouco, vemos que se dividiu em 2 células de uma forma aparentemente idêntica. Podemos tentar definir a idade das células através da observação do centro das células. Os centros novos formam-se na divisão e os centros mais antigos de divisões anteriores. Estamos a tentar analisar o que acontece dentro da célula, através da utilização de proteínas fluorescentes. A luz é captada pela lente especial da nossa câmara. Estas proteínas especiais existem na transformação que ocorre no interior da célula. Os humanos, em muitas doenças relacionadas com a idade, como o Parkinson e o Alzheimer, têm manifestações de proteínas agregadas nos neurónios. A questão é se o mesmo tipo de problema que temos nos humanos é possível identificar também nas bactérias. E se temos um sistema simples para estudar estes processos em profundidade. Podemos verificar que a célula cresce, divide-se, cresce, divide-se e mantém o dano para si própria. E a cada momento cria células filhas, sem quaisquer danos. Os agregados permanecem no antigo centro na célula-mãe, que desenvolve células sem danos. E podemos ver que os primos da geração seguinte já começam a ter danos. O que provamos é que a bactéria se divide de uma forma um pouco assimétrica. Esta ligeira assimetria faz com que uma das 2 bactérias geradas herda mais problemas do que a outra, o que leva ao envelhecimento da bactéria que herda a maior parte dos problemas. A célula-mãe guarda para si o que a fará envelhecer e morrer, e não passa nada para a célula-filha. Se considerarmos isto de um ponto de vista antropomórfico, significa que a célula-mãe é altruísta, porque não passa para os progenitores o causador do envelhecimento. Ou será que significa que a célula progenitora é egoísta, porque impede que a célula-mãe lhe dê o que causa o envelhecimento? Isso é irrelevante, porque não estamos num mundo consciente. O que interessa é uma assimetria. Quando a célula-mãe dá à luz a célula-filha, ela não passa metade daquilo que possui. A ideia é que o aparecimento acidental ao longo do tempo de modos de reprodução assimétricos tem, sem dúvida, um papel importante na capacidade de a vida se propagar e viajar ao longo do tempo. De certa forma, questionar o processo de envelhecimento, que para nós é um mistério, é questionar algo que é talvez ainda mais misterioso e fascinante, que é a capacidade de uma célula ou de um ser humano originar outra célula ou outro ser humano mais jovem e mais fértil, e participar assim neste processo de continuidade e de renovação. Et de s'inscrire dans cette continuité et ce renouvellement. Continuidade, renovação. Se bem entendi, através do crescimento de uma colónia de bactérias se expressa o grande mistério da vida. Essa ligação perfeita que reúne a vida e a morte como 2 extremidades essenciais para a escultura da vida. Não consigo evitar de pensar nesta escultura de Orfeus feita por Zadkine e plena de vida, e pela qual passo às vezes ao longo das minhas caminhadas. Uma pergunta. Viver significa persistir ou valorizar a qualidade de vida? O meu declínio não acontece pelo facto de eu ter tocado no fruto proibido, mas sim da capacidade das minhas células produzirem descendentes. Por que razão a natureza não escolheu manter a juventude eterna como o Proteus?
Segundo os cientistas, envelhecer só pode ser compreendido à luz da teoria da evolução de Darwin. Se nos reproduzimos, os nossos genes são transmitidos para as gerações seguintes e a espécie é preservada. E na evolução, a única coisa que interessa é a conservação das espécies, não de um indivíduo. Pensamos que não somos os menos afortunados. Ao contrário de alguns animais que, assim que se reproduzem, tornam-se impotentes e acabam por morrer. No caso do salmão do Atlântico, a vida dele acaba tragicamente no momento da reprodução. No espaço de 2 semanas inicia-se um processo de envelhecimento rápido e irreversível que corresponde a 20 anos de vida humana. Estes aqui morreram depois de terem tido as suas crias. Na escala da evolução, todos os seres vivos que existem hoje, quer sejam plantas, animais ou seres humanos, são por definição aqueles que conseguiram durante um longo período de tempo ter filhos antes de morrerem. A questão importante é: o que lhes permite reproduzir também tem um papel importante na longevidade? Ou seja, quanto maior é a nossa capacidade de fecundar, quanto mais probabilidades existem de termos descendentes, quanto mais construímos a nossa vida para termos os nossos descendentes mais cedo, então menos tempo vivemos? Isso significa que o chocolate, o meu gato, que foi privado dos seus atributos másculos, tem hipótese de viver mais tempo. A esperança de vida máxima de cada espécie varia muito. 2 anos para um rato, 25 para um morcego, 100 para um papagaio, 122 para um ser humano. Depende de um equilíbrio aleatório que se estabelece no decorrer da evolução das gerações. Um balanço entre fenómenos que nos destrói e encurta a nossa vida, mas que nos permite ter filhos. E um fenómeno que abranda o processo destrutivo e permite-nos viver mais tempo. As experiências em animais pequenos cujos antepassados se separaram dos nossos há 800 milhões de anos, como a pequena minhoca transparente C. elegans, mostram que se removermos as células germinativas do animal, o espermatozoide e o óvulo que permite ter descendentes, esse animal irá viver 4 ou 5 vezes mais tempo do que o animal normal. Se colocarmos isto em termos humanos, significaria que a vida humana iria passar de uma esperança média de vida de 122 anos, a idade de Gene Calment, para 400. Passerait d'une longévité maximale de 122 ans, le Gene Calment, à 400 ans. Aqui estão animais, ratos, minhocas, moscas, que têm sido bastante sacrificados pela ciência. E até nos esquecemos de lhes agradecer. Todos estes laboratórios de animais são concentrações de conhecimento para os cientistas. Temos muitos genes em comum com estes animais. São eles que nos permitem explorar, num meio protegido e artificial, os processos que regulam a longevidade. A estrela principal é a minhoca. Ela partilha o sucesso com a mosca, a rainha da ciência genética que vive durante 2 meses e produz de forma muito rápida grandes quantidades de crias. Em relação ao rato, pequeno mamífero bastante fértil, o interesse por ele recai na sua capacidade de reproduzir determinadas doenças humanas. Que vidas tão curtas comparadas com a minha. Mas qual a vantagem dos cientistas em não terem de esperar anos para compreenderem o que torna a vida mais longa ou mais curta? Imaginem a dificuldade em estudar o envelhecimento dos nossos primos mais próximos, os grandes macacos, cujos genomas são semelhantes aos nossos. Eles vivem até aos 50 anos. É óbvio que é impossível guardar milhares de macacos num laboratório tal como fazemos com os ratos. No laboratório INSERM, Saint-Antoine, em Paris, os cientistas conseguem aumentar a vida destes pequenos mamíferos para 1/4 do tempo da duração de vida. Como é que eles conseguem? Através da modificação do gene relacionado com o crescimento da célula, o gene receptor IGF.
Causamos a mutação do gene receptor IGF e desativámo-lo parcialmente no rato. Os ratos que se submeteram a esta mutação viveram mais tempo do que os ratos normais. Este é um jovem rato adulto, é macho. Apenas no fim das suas vidas, poderemos observar que o rato sem o receptor IGF irá viver em média mais tempo do que os seus irmãos que participam em testes de controlo. Este gene, o receptor IGF, é conhecido essencialmente como um gene que controla o crescimento. Todos nós, os ratos e os outros mamíferos, dependem deste receptor. Precisam dele para crescerem. Em cada célula, num organismo, existe um receptor IGF que funciona como uma fechadura que tem de ser ativada com uma chave. Assim que for ativada, irá transmitir um sinal que estimula certas proteínas no interior da célula, acionando outros genes que depois vão alterar a vida da célula. Ou seja, nós desativamos parcialmente este receptor IGF em particular, de modo a aumentar a longevidade do animal. Mas este receptor também recebe sinais. É ativado por uma hormona chamada IGF-1, que é a hormona que normalmente se liga ao receptor. Este IGF-1 é produzido pelo fígado sob a influência de uma outra hormona de crescimento que conhecemos. Esta hormona de crescimento é segregada por uma glândula pequena situada logo abaixo do cérebro, a hipófise, que é também regulada por outra hormona produzida ao nível do cérebro, que eu vou desenhar aqui. Ela é produzida pelo hipotálamo. Por isso, é possível verificar que o receptor IGF não é um receptor proteico isolado, pois participa numa sequência de sinais que podem ter um impacto na duração dos organismos. Acreditamos que essa longevidade pode ser regulada por um mecanismo chamado neuroendócrino. Trata-se de um mecanismo que é produzido no cérebro. Ce qui veut dire que c'est un mécanisme qui a comme région d'origine le cerveau. Quanto menor o número de receptores IGF, menos IGF-1 temos e mais duradoura é a nossa vida. Por isso, se eu tivesse falta de receptores IGF, podia não ter crescido tanto, mas teria conseguido mais tempo. Teria sido jovem durante mais tempo, mulher durante mais tempo, mas agora é tarde. Se queremos prolongar a vida de um rato para lá dos 3 anos, é preciso ir mais longe. Por exemplo, se desativarmos completamente os sinais oriundos da hormona de crescimento, teremos ratos muito pequenos, talvez com 30% do seu tamanho normal, que são inférteis e dificilmente irão sobreviver no seu habitat natural. É uma situação de dar e receber. Se queremos viver por um longo período, temos de cortar em termos de tamanho e dos níveis de fertilidade. Mas dentro de determinadas margens, podemos variar o tempo de vida sem afetar essas características importantes, como a fertilidade ou o tamanho do animal. E o metabolismo destes ratos com uma vida longa é completamente normal. O que significa viver mais tempo? Significa prolongar a juventude ou prolongar a velhice? A nossa impressão é de que estamos a prolongar cada estado de vida, o desenvolvimento da vida adulta, bem como a velhice. De certa forma, são estes animais que diminuem a própria vida. Não é que estejam doentes ou velhos por mais tempo, mas todas as fases das suas vidas são prolongadas. De qualquer maneira, é melhor não viver sozinho, já que a vida em sociedade é que nos faz viver. Geralmente pensamos que a identidade, o desenvolvimento, o destino, o futuro de um ser humano depende da informação existente nos respectivos genes. Por outras palavras, na sequência do seu ADN.
De certa forma, isso é verdade. No entanto, o que interessa não é apenas a natureza dos genes que um ser humano possui, mas também a forma como as células e o organismo os utilizam. E a forma como as células e o organismo utilizam os genes depende do ambiente interno do organismo, bem como do respectivo ambiente externo. No caso das abelhas, por exemplo, 2 óvulos idênticos de uma abelha dependem do ambiente no qual o embrião vai desenvolver-se, na forma como são alimentados, ou nas feromonas segredadas pela rainha, que podem transformar essa cria numa abelha obreira, que será esterilizada e viverá apenas 2 meses, ou numa abelha rainha que será fecundada durante toda a sua vida e poderá durar até 10 anos. No caso das formigas, existem não apenas 2, mas 3 formas de desenvolvimento, já que temos as formigas obreiras, as formigas soldado e as rainhas. E cada tipo corresponde a uma forma diferente de construção de um organismo e um começo individual a partir dos mesmos genes, mas de uma forma mais subtil do que os restantes seres do planeta. Os elementos essenciais da vida, a comida, ou seja, a produção de energia, ou a respiração, ou seja, a entrada de oxigênio que irá permitir que as nossas células produzam energia, têm um papel não apenas na nossa capacidade de construir e de viver, mas também têm um papel na nossa capacidade de deterioração, de construção e, por isso mesmo, em determinar a nossa longevidade. Se bem compreendi o professor Ameisen, o ar que eu respiro ajuda-me a viver e a morrer ao mesmo tempo. Tal como uma maçã, estou a oxidar. O meu organismo está constantemente a negociar com o meio ambiente para produzir energia. O que se passa dentro das minhas células? A maior parte da energia produzida nas nossas células e, por conseguinte, no nosso organismo, é produzida por pequenas células que vivem no interior das nossas células, a que chamamos mitocôndria. A mitocôndria é descendente da bactéria e gasta o oxigênio que nós respiramos. Este processo de produção de energia segue uma série de fases que produzem compostos como água rica em oxigênio e outros derivados que podem causar alterações nos constituintes das nossas células. Entre outras modificações, algumas são prejudiciais à vida e à longevidade. Que são néfastes à la vie, à la longévité. Assim, estas mitocôndrias, que se assemelham a pequenos pãezinhos, compõem componentes que podem acarretar modificações prejudiciais para as células. Parece que estou a ficar enferrujada como um automóvel velho, devido ao efeito dos derivados da produção de oxigênio e dos radicais livres. Em Estocolmo, descubro, em conjunto com uma equipa do Instituto Karolinska, que trabalha no âmbito da mitocôndria, como é que é possível provocar o envelhecimento dos ratos. As experiências do Instituto com ratos mutantes mostraram os efeitos destrutivos das mutações que ocorrem dentro de uma célula. Gostaria de saber como leva a cabo as suas experiências com o envelhecimento dos ratos. Foi provado que as mutações no ADN mitocondrial aumentam com a idade. E o que eu queria fazer era aumentar artificialmente nos ratos o número destes erros que se produzem. Que acontecem por acaso. Que acontecem sempre por acaso. E isso faz parte do processo normal de evolução, se queremos pensar dessa forma. O meu tema é o envelhecimento considerado normal. Quando fizemos modelos de ratos, eles apresentaram 3 a 5 vezes mais erros de mutação e as suas vidas foram 3 vezes mais curtas do que os ratos normais. Primeiro, o que podemos observar é que o rato perdeu o pelo, para além de estar um pouco mais fino e não tão suave como os outros ratos. Passado algum tempo, também podemos ver que tem uma curvatura da espinha. Trata-se dos primeiros sinais de osteoporose nos ratos.
Às vezes ficam carecas e depois podemos ver que têm um coração grande. É um sinal de problemas cardíacos. Progressivamente podem perder a audição e ocorrer alterações ao nível do fígado, do baço e dos rins. Geralmente também observamos uma perda de peso à medida que envelhece. Até agora, se bem entendi as últimas informações sobre as vossas descobertas, vocês provaram que o mais importante não são os radicais livres. Não tenho a certeza, mas de facto o ADN mitocondrial pode causar um envelhecimento sem produzir ou mesmo sem produzir em excesso radicais livres. Isto sim, foi o que provamos. Desde que os radicais livres foram descobertos, é mais fácil explicar que eles corroem ou matam tudo o que se encontra no interior das nossas células. E isso é a causa das nossas doenças. Mas, na verdade, vários estudos mostraram que muitos destes produtos antioxidantes de hoje em dia, principalmente os suplementos alimentares, não são eficazes. E penso mais nos Estados Unidos, que são um mercado perfeito para isto e onde podemos encontrar suplementos alimentares em todo o lado. Mas, de facto, não há nenhuma prova real da eficácia destes suplementos alimentares. Então, envelhecer pode ocorrer sem a produção excessiva de radicais livres. Por isso não vale a pena comprar comprimidos antioxidantes e outros cosméticos vendidos a preços exorbitantes, como é o caso dos produtos anti-envelhecimento. Será que as revistas femininas andam a enganar-me? O oxigênio não é o único elemento no meu meio ambiente que causa aspectos positivos e negativos ao mesmo tempo. O que eu como também pode acelerar o meu envelhecimento a longo prazo. A estratégia mais eficaz conhecida atualmente para prolongar a vida é a restrição de calorias desde o nascimento. Por isso, comer ou não comer, eis a questão. Ou então reduzir o consumo. Através dos ratos, os cientistas provaram que se dermos menos comida aos animais, ou seja, que o animal não tenha comida à sua disposição, reduzindo para 30% ou 40% a quantidade de comida disponível, tendo sempre em conta que não podemos disponibilizar uma má alimentação, mas sim os alimentos necessários, desta forma, os animais vivem 1/3 do tempo mais jovens, mas depois envelhecem e morrem. Nos últimos 13 anos surgiu um resultado espetacular graças à abordagem que não consistia na modificação do ambiente externo do animal, a comida que ele comia, mas sim nas modificações externas dos genes. É suficiente modificar, remover ou adicionar apenas um gene. Um rato tem 20.000 genes, um número mais do que suficiente para fazer isso. E obtemos um aumento do tempo de vida de 30%, o que corresponde a um aumento da duração da juventude. O que é interessante é que o estudo do envelhecimento e da longevidade se tornou num modelo em biologia para os casos em que as modificações externas têm o mesmo efeito que as modificações internas, ou seja, as modificações genéticas. O resultado é ainda mais impressionante quando considerarmos que, para um animal cujo gene é modificado e o aumento do tempo de vida sobe 30%, o facto de restringir as calorias não tem qualquer efeito. Isto prova que o caminho da restrição das calorias é, na verdade, o mesmo caminho das modificações genéticas. Se modificarmos os dois, não alcançamos um resultado suplementar. Estou num táxi londrino a caminho do Departamento de Biologia da University College de Londres.
lá que foi descoberta uma nova forma de compreender a relação entre as calorias ingeridas e a longevidade. Num edifício com o mesmo nome do famoso pai da teoria da evolução, deparei-me com criadores de moscas. Conheço bem as moscas, nomeadamente a mosca do vinagre que prolifera na minha fruteira nos dias de maior calor. Bem, tenho de admitir que este mosquito partilha algo em comum comigo. Uma forma curiosa de testar os efeitos positivos da restrição calórica. Um método difícil de testar nos humanos, pois como podemos impor uma dieta rigorosa a bebés desde o nascimento? Será a restrição calórica eficaz mesmo que comece numa fase tardia? Por que razão Matt Piper alimenta em demasia as moscas que acabam por ficar obesas? Concluímos que uma mosca alimentada com alimentos ricos em calorias durante mais de metade da sua vida, ao alterarmos para uma alimentação baixa em calorias, obtemos todos os benefícios dessa dieta. Como se nunca tivéssemos passado por uma alimentação rica em calorias em toda a vida. Não significa que ficamos mais jovens, mas significa que reduzimos o risco de morrer. Será que significa que nunca é tarde demais? Sim, pelo menos para as moscas. Era isso que eu ia perguntar. Infelizmente, não sou uma mosca. E não estou muito de acordo com a ideia de me privar de certas coisas só para envelhecer mais lentamente. Não tenho uma alimentação rica em calorias, mas gosto de comer. Os cientistas estão a tentar identificar as moléculas que podem atuar nos genes envolvidos na restrição calórica. Por exemplo, através da representação dos efeitos positivos sem ter de impor uma privação drástica ao nível da comida, e assim poder apreciar os prazeres da boa mesa sem sofrer os respectivos inconvenientes graças a um medicamento. Ficção científica hoje, talvez realidade amanhã. Se esse é o caso, tudo é permitido agora, incluindo mimar-me por uma única vez com um enorme hambúrguer e assim deliciar a combinação de açúcares e gorduras, sabendo como é óbvio que não é esse tipo de comida que irá ajudar-me a prolongar a minha vida. Mas para além da manipulação genética, existem outras formas de prolongar significativamente a juventude. Em Dallas, nos Estados Unidos, ouvi falar de uma descoberta que pode ser a mais interessante até ao momento. Esta grande descoberta científica foi feita na Universidade de Southwestern, em Dallas. É um gene recentemente identificado e batizado de Clotho, como referência às 3 deusas gregas responsáveis pelo destino humano. O Clotho é aquele que tece os fios da vida. Quando a ciência se cruza com a mitologia, talvez o desejo de viver mais se torne realidade. Pode apresentar-me estes ratos? Obrigada. O que há de especial com eles? Porque para mim parecem ratos normais. Estes dois nasceram no mesmo dia, por isso têm a mesma idade. Este aqui é um rato normal com 2 meses. Tem arte de estar em forma. Mas este aqui tem uma mutação no locus do gene Clotho. Ou seja, este gene está corrompido. Podem ver a diferença no tamanho. Este aqui é muito mais pequeno do que o normal. E quando dissecamos este animal, podemos ver muitas doenças relacionadas com a idade, como arteriosclerose ou osteoporose. E geralmente morrem muito cedo. Por isso o seu tempo de vida é muito curto. Normalmente os ratos que utilizamos nas nossas experiências vivem mais ou menos 2 anos. Mas este pode morrer dentro de algumas semanas por causa de problemas relacionados com o envelhecimento. A única diferença entre estes 2 ratos é que este aqui tem um gene Clotho mutado, ou seja, este gene nem sequer se manifesta.
E posso perguntar-lhe como conseguiu isso? A primeira coisa que sabíamos sobre os ratos cloto era que eles apresentavam um envelhecimento acelerado, mas naquela altura não sabíamos que o gene estava corrompido. Isso foi há praticamente 3 anos. Isso aconteceu por acaso na primeira vez? Sim, exatamente, foi um tiro à sorte. Existem mais de 30 mil, 40 mil genes e não podemos prever que gene é corrompido depois de uma única injeção. Acabei por ter muita sorte. Foi um acidente. Foi um acidente feliz. Sim, exatamente. Adicionei uma cópia suplementar do gene cloto ao rato normal. Esses ratos manifestaram em demasia o gene cloto e viveram mais tempo do que um rato no seu habitat natural. Por isso, quando corrompemos um gene cloto, o processo de envelhecimento do rato acelera. E é por essa razão que acreditamos que o gene cloto é um gene supressor de envelhecimento. Por que razão este gene que retarda o envelhecimento é o mais importante entre outros da mesma espécie? Porque a equipa provou que quando o adicionamos, os ratos vivem jovens durante mais tempo. E também provou que o gene é utilizado pelo organismo para produzir uma hormona. Na verdade, ela é produzida apenas em 2 órgãos do rato, o cérebro e o rim. E aparentemente o facto das proteínas, das enzimas e das ferramentas construídas a partir destes genes serem produzidas apenas no rim e no cérebro, significava que existia uma hormona a desempenhar o efeito em todo o organismo. Por isso, fabricaram uma hormona a partir deste gene e provaram que se injetarem o produto deste gene, ou seja, a hormona, nos ratos, teriam o mesmo efeito como se tivessem adicionado um gene e assim prolongariam o tempo de vida. Neste modelo, passamos do caso de um gene que exerce um efeito protetor para um medicamento que exerce o mesmo efeito protetor. Ou seja, estamos a mudar das complexidades da terapia genética, já que é muito complicado adicionar e remover um gene, para a ideia de que determinados produtos destes genes possam ser utilizados na forma de hormonas ou de medicamentos que eles produzam. Des hormones ou des médicaments qui les ont produits. Mesmo se todos nós tivéssemos o gene cloto no nosso ADN, teríamos de provar que funcionaria da mesma forma nos seres humanos como nos ratos. Nada está provado. A injeção da juventude ainda não é para amanhã. Neste momento, não sei se o cloto pode aumentar o tempo de vida nos seres humanos e mesmo que possa, não sei se a qualidade de vida é melhorada ou não. Por isso, a esta altura, não sei como aplicar a proteína cloto na área clínica. Mas, pelo menos, espero que a proteína cloto possa ser utilizada para compreendermos melhor os mecanismos moleculares das doenças relacionadas com a velhice. E se o cloto tiver um papel importante nestas doenças, então existe uma esperança de o manipular. Tenho estado a trabalhar no cloto há mais de 12 anos, mas ainda não o conheço muito bem. Há um longo caminho a percorrer. A modéstia do professor Kuro deixa-me perplexa sob a perspectiva de uma aplicação rápida destas descobertas. E mesmo que tenhamos de esperar um pouco, quem irá beneficiar realmente com este progresso científico? Nos países ricos, e em particular entre a classe média dos países ricos no hemisfério norte, a esperança de vida está constantemente a aumentar, bem como a qualidade de vida. Mas se considerarmos o resto do planeta, a questão do tempo de vida não está relacionada com o envelhecimento. As principais causas de morte são a fome, as doenças infecciosas, a sida, o sarampo, a malária, as guerras e os massacres. Por isso, quando falamos da nossa esperança de vida, temos de nos perguntar a nós próprios com quem estamos a falar, quando nos referimos a nós, e temos de ter a certeza de que não estamos a criar um tipo de ilusão ao nível de uma medicina ou de uma ciência que prolonga a vida humana.
quando de facto o que estamos a prolongar é o tempo de vida e a qualidade de vida de apenas uma pequena parte da humanidade. Vou-me embora de Dallas. Começa a pensar se por detrás do chegar tarde à velhice, ou por detrás da ambição científica de manipular a vida, não se encontra a ideia de uma velhice sustentada e estimulada artificialmente. Será que o grande desafio não é viver a vida bem, mas sim quanto tempo ela vai durar? Pim Pam Pum. Produção audiovisual.